Amém e amém, querido. Então deixa eu ler o texto com você. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o 8, tá? Diz assim: Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras, né? Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Se você quer entender melhor esse texto, eu vou ler ele numa versão mais contemporânea, tá? Eu não vou me ater muito ao texto hoje, tá bom, querido? Eu vou ler o texto, porque nós vamos começar a estudar a carta de Paulo no capítulo 4. Mas antes de chegar ao texto, eu quero dar a você a compreensão de como nós chegamos aqui, tá? Eu sei que não é possível fazer isso em 40 minutos, em, 45 minutos, mas eu vou tentar de todas as formas te dar aqui uma noção de como nós chegamos aqui nesse capítulo 4, tá bom? Então, olha só. Eu vou ler mais uma vez, agora num texto que é quase que autoexplicativo, tá bom? Olha só. Então, o que podemos dizer do nosso antepassado Abraão? Quais foram as experiências dele com respeito a essa questão de ser salvo pela fé? Será que foi por causa de suas boas obras que Deus o aceitou? É essa a interpretação do texto realmente. Por isso que esse texto ele é um texto interpretativo já. É uma tradução que interpreta o texto original, né? Se assim fosse, então ele teria alguma coisa de que se orgulhar. Mas do ponto de vista divino, Abraão não tinha nenhum fundamento para se orgulhar. Ele coloca da seguinte forma, querido. É interessante isso, olha. E antes que eu continue aqui, irmãos, tem gente já fazendo, eu acabei esquecendo de pedir isso a vocês. Por favor, compartilhe a live, tá bom? Aqui mesmo em tempo real, vai lá na tua linha do tempo aí, compartilha com as pessoas, cria uma sala de vídeo, não sei, mas faz isso, tá? Se não der para fazer agora, se você talvez não saiba fazer isso aqui em tempo real, quando terminar a nossa live aqui, vai lá e compartilha. E ao compartilhar, querido, por favor, me marque, tá bom? Me marque. É importante para mim saber quem são as pessoas que estão ouvindo a mensagem, né? Às vezes ela até manda uma mensagem, eu posso acompanhar de fato tudo que está acontecendo, mesmo que isso aconteça lá na sua linha do tempo, tá bom? Então, por favor, ou em tempo real agora, ou quando eu terminar a live, vá lá e compartilhe, por favor, para que as pessoas também acompanhem e sejam ministradas, ok? Então, vamos lá. Esse é um texto, irmãos, extremamente interessante, tá? Paulo terminou aqui o grande argumento dele a respeito da justificação pela fé, e agora ele precisa mostrar isso na história do povo judeu, de que aquilo que ele vem falando no capítulo 3, principalmente do capítulo 3, do versículo 21 até o 31, que é o ápice da argumentação de Paulo, da pregação de Paulo, da carta de Paulo aos Romanos, né? Então ele traz essa mensagem da justificação pela fé. Ele diz: nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos mediante a prática de alguma obra, nós não somos salvos por causa dos nossos méritos, nós somos salvos por causa de Cristo e do seu sacrifício. E tudo que ele faz no capítulo 1, 2 e 3 até o versículo 20 é provar isso por A mais B. Vocês vão já perceber isso aqui, tá? Essa prova contundente, essa prova cabal de Paulo, de que ninguém é salvo pelas obras, ninguém é salvo porque merece ser salvo, ninguém é salvo porque é uma boa pessoa, porque é um bom sujeito, porque é alguém que ajuda o próximo, que vive uma vida reta. Nada disso, querido. Na verdade, Paulo vai dizer que nenhum de nós merecia ser salvo, mas por causa de Jesus Cristo e do seu sacrifício lá na cruz do Calvário,
é que nós alcançamos salvação, tá bom? Então vamos aqui, me permita recapitular, tá? Eu vou fazer uma recapitulação de parte dos três primeiros capítulos aqui, tá? Eu vou começar lendo, porque Paulo começou no capítulo 1, querido, ali tem a sua introdução, né? O cumprimento dele à igreja, aquela coisa toda. A carta começa realmente, o assunto dele realmente começa no versículo 16, quando ele diz assim: olha, pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Deixa eu fazer uma pausa e tentar te explicar aqui, tá? Boa noite, Antônio, Deus te abençoe, querido, tá bom? Olha só, Paulo diz aqui, querido, porque justiça de Deus aqui é a maneira de Deus justificar, a maneira de Deus salvar as pessoas, entendeu? O que Paulo está dizendo aqui, ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que ele crê. E aqui ele faz uma divisão muito clássica da humanidade do seu tempo, né? Ele diz, primeiro do judeu, é uma referência lógica aos judeus, né, aos israelitas, e também do grego, né, que é um termo aqui, querido, que Paulo usa para descrever o restante da humanidade que não é judia, que não é judeu, entendeu? Ele usa tanto o termo grego como ele também usa o termo gentio. São dois termos usados por Paulo para descrever a humanidade, deixando de lado os gentios. De um lado está os judeus, de lado está os judeus, e do outro lado os gentios, que ele usa às vezes a expressão, no geral ele usa a expressão gentil, mas aqui ele usa o termo grego, entendeu? Que é uma expressão, é uma referência aos gentios. Então, ele, na cabeça de Paulo, ele sempre divide a humanidade dessas duas formas. De um lado estão os judeus, né? Do outro lado o restante da humanidade, que ora ele chama grego, depois ele chama gentil, né? Mas é essa classificação, essa divisão na mente daquele homem, tá? Ele diz o seguinte, olha, eu não tenho vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja ele judeu, seja ele grego, tá? Porque ele diz, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, ou seja, o meio de Deus salvar o ser humano é revelado no evangelho. E aí ele diz, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele faz isso, ele dá um ponto, ele faz uma pausa. Esse é o assunto que ele quer tratar, só que ele não vai entrar nesse assunto agora. Antes de tratar da justificação pela fé, ele vai colocar o homem, ele vai colocar a humanidade toda na mesma condição. Qual é a condição? Todos estão debaixo da ira de Deus. Aí você vê o versículo 18, querido, quando Paulo diz assim, olha, ele falou da justiça de Deus que se revela, né? Agora ele fala, a ira de Deus também, né, se revela do céu contra toda a impiedade e perversão, a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo usa dois termos aqui para descrever o homem longe de Deus. Ele chama isso de impiedade e injustiça. Esses termos são muito conhecidos nossos na igreja, né? Significa impiedade, é uma forma de descrever todo o pecado que é direto contra Deus, frontal a Deus, entendeu? Aí nós temos os 10 mandamentos em Êxodo 20, né? Quando ele fala dos mandamentos que são contra Deus, não terás nenhum Deus diante de ti, não farás para ti imagem de nada do que há no céu, na terra ou debaixo da terra, guardarás um dia de descanso, que no caso do judeu era o sábado, e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. São 4 mandamentos aqui, e Paulo resume esses mandamentos aqui ao termo impiedade. Então, a impiedade é um pecado contra Deus. E aí ele usa o outro termo que é justiça para descrever o pecado contra o próximo. E aí nós voltamos novamente para Êxodo 20 e para o restante dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao pecado contra Deus. Não terás outro Deus diante de ti, não farás imagem para ti de nada do que há no céu, na terra ou debaixo da terra, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e guardarás o sábado, no caso do judeu. Aí ele segue, né? Aí tem uma sequência de 6 mandamentos
esses 6 mandamentos têm a ver com o nosso semelhante. Não matarás, não adulterarás, honrarás pai e mãe, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, e aí segue aqueles mandamentos. Então, impiedade e injustiça são 2 termos que Paulo usa para descrever esses 10 mandamentos. Ele está dizendo: a ira de Deus se revela contra o homem que está pecando contra Deus, e porque peca contra Deus, peca contra o seu semelhante. Se você lembrar de Jesus Cristo lá nos Evangelhos, alguém pergunta para ele: Senhor, qual é o maior e o mais importante mandamento da lei? Ele diz: o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. E o segundo, semelhante a isso, que não foi perguntado para ele, mas ele encaixa na mesma resposta. E o segundo é amar o teu próximo. Então você tem aí, querido, a lei de Deus se resume a isso: a amar a Deus e amar ao próximo. Então o ímpio é aquele que deixa de amar a Deus, o injusto é aquele que deixa de amar ao próximo. Porque ele deixa de amar a Deus e porque ele deixa de amar o próximo, ele peca contra Deus e contra o seu semelhante, tá bom? Então a ira de Deus se revela contra isso. Agora, isso é uma afirmação, querido, é um pressuposto de Paulo, entendeu? Deus está irado contra a humanidade. Por quê? Por causa da impiedade e da injustiça da humanidade. Agora ele vai provar que tanto o gentio como o judeu estão nessa condição, estão debaixo da lei de Deus. E aí eu vou descrever aqui para ti um processo, querido, que eu chamo de processo de desconstrução da natureza religiosa e moral dos homens, entendeu? Dos gentios. Esse é um processo terrível, terrível. Eu vou tentar descrever para que você entenda, tá? Tudo que nós vamos ministrar. Esse processo de desconstrução da natureza religiosa e moral começa, querido, com a rejeição do conhecimento de Deus, entendeu? A rejeição do conhecimento de Deus põe em curso esse processo de desconstrução. Esse processo começa com a rejeição do conhecimento de Deus, né? Se você pegar o texto, eu convido você, se é que você pode fazer isso, a deixar uma Bíblia aberta aí do teu lado, para que você acompanhe a ministração. Vai ser muito interessante, tá bom? E eu te garanto, se você der conta de acompanhar, nós vamos ler muito o texto bíblico aqui, porque tudo que eu vou falar aqui, querido, é respaldado por completo naquilo que está escrito, entendeu? Não é nada da minha cabeça, não é nada, nenhuma ideia minha. Tudo que eu vou ministrar a vocês é exatamente aquilo que está escrito, tá bom? Então eu vou te mostrar que há um processo de desconstrução da natureza religiosa, né, no homem, religiosa e moral. E esse processo de desconstrução começa exatamente com a rejeição do conhecimento de Deus, tá? Não dá para ler tudo, mas o ideal, eu até deixei aqui o texto aberto aqui, mas não dá para ler tudo porque tomaria muito tempo. Mas olha o versículo 21. Vamos fazer o seguinte, vamos ler do versículo 20 e você vai entender melhor o que eu estou dizendo a você, tá bom? Olha só, versículo 20. Nós estamos falando da rejeição do conhecimento de Deus. Olha o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos ou perceptíveis por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, né? Agora o versículo 20. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Você observe, o que Deus tinha para manifestar, ele manifestou. Basta você olhar para a criação e você vai ver uma manifestação da divindade, os atributos invisíveis de Deus, o poder de Deus sendo manifestado na criação. Porque Deus manifestou isso na criação, querido. Ele diz: o ser humano é indesculpável diante de Deus, né? Porque tendo esse conhecimento de Deus, eles não o glorificaram e nem lhe deram graça. Começa por aqui, irmãos. Essa desconstrução começa com essa rejeição do conhecimento de Deus. Uma vez que o homem rejeita o conhecimento de Deus, algo precisa ser colocado. E aqui nós temos o segundo passo nesse processo de desconstrução da natureza religiosa do homem. Ele substitui o conhecimento de Deus pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios pensamentos e raciocínios. Ele deixa de lado o conhecimento de Deus e coloca no lugar desse conhecimento o seu
próprio conhecimento, as suas ideias, os seus pensamentos e os seus raciocínios. Veja, é isso que está escrito, irmãos. Olha, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Agora, querido, isso é algo dramático, é algo terrível. Porque uma vez que o homem rejeita o conhecimento de Deus e ele coloca no lugar do conhecimento de Deus o seu próprio conhecimento, é lógico que isso tem consequência. E a consequência natural disso, querido, é que o coração do homem, ele se obscurece. Ele cai em trevas, entendeu? Olha o que o versículo diz aqui, querido. Olha o versículo aqui, é o 20. Deixa eu pegar o texto mais uma vez. Versículo 23. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, tornaram-se tolos. É o que diz desculpa, né? É o mesmo texto. O coração se obscurece, na verdade, né? O coração do homem a consequência é essa. O coração fica em trevas, o coração entra em escuridão. E a consequência lógica de um coração em trevas é aquilo que a gente chama de loucura e de confusão. Por quê? Porque observe, e proclamando-se a si mesmo como sábios, tornaram-se loucos. Veja que há um processo de desconstrução, irmãos. Há um processo que vai levando o homem, afastando o homem de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais em trevas ele vive. E quanto mais trevas há no seu coração, mais loucura e mais confusão. E essa confusão e essa loucura se manifesta da seguinte forma. Olha o texto. Eles passam a se proclamar sábios. Uma vez que eles rejeitaram o conhecimento de Deus, agora eles se acham inteligentes. Agora eles se acham sábios, entendeu? Só que eles se acham sábios, né, aos seus próprios olhos. Mas se você pegar a percepção que Deus tem do homem nessa condição, é o que Paulo chama que eles, se proclamando como sábios, tornaram-se loucos. Veja, uma coisa é a percepção que eles têm de si mesmo. Então lá estão eles, porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, eles estão se ufanando no seu orgulho. Nós somos sábios, nós somos inteligentes. Você tem que lembrar, querido, que o contexto disso aqui, dessa carta de Paulo, isso aqui foi escrito para Roma. Paulo escrevendo para os irmãos em Roma. O predomínio cultural da época vinha dos gregos, entende? Época dos grandes filósofos, das grandes ideias, entende? É nesse contexto em que o homem ele rejeita o conhecimento de Deus e ele passa a dar ouvido ao próprio homem, ao conhecimento do homem, aquilo que o homem coloca. O homem deixa de entender a criação como obra de Deus, como fruto da manifestação do poder de Deus, e ele passa a querer explicar a criação agora baseado nos seus próprios argumentos, entende? E aí, trazendo isso para os nossos dias, seria mais ou menos assim: nós cremos pela palavra que o mundo veio à existência pelo poder de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aí o homem agora se acha muito inteligente, o homem se acha muito capaz, muito intelectual, muito sabido, né? E ele rejeita essa ideia, ele ignora completamente esse conhecimento que vem de Deus, e ele passa a dizer: não, o mundo não nasceu dessa forma, o mundo não foi criado por Deus, o mundo é fruto de um Big Bang, o mundo é fruto de uma grande explosão há milhares e milhares de anos atrás, e aí passa a querer explicar tudo baseado na razão, na verdade baseado em pressupostos que são necessários. É necessário ter mais fé para crer nos pressupostos científicos sobre a criação do mundo, querido, do que para crer naquilo que a Bíblia diz, entendeu? É sério, se você um dia for estudar isso a fundo, você vai perceber que é necessário mais fé para acreditar naquilo que a ciência diz a respeito da criação do mundo, do que para acreditar naquilo que a Bíblia diz a respeito da criação do mundo. Bom, veja,
Esse é um processo de desconstrução. O homem vai sendo desconstruído na sua natureza religiosa. Ele rejeita o conhecimento de Deus. Ele põe no lugar do conhecimento de Deus o seu próprio conhecimento, suas próprias ideias. O coração se obscurece. E o coração obscurecido leva o homem para a loucura, leva o homem para a confusão. Então ele começa a se ufanar, a se orgulhar do seu conhecimento, da sua inteligência. E aí ele se proclama como um sábio. Só que ao mesmo tempo que ele se proclama como um sábio, vem uma sentença de Deus dizendo assim: vocês são loucos, entendeu? Loucos. Queridos, como eu já disse, né? A loucura, ela não é o fim. A loucura não é o fim do poço, entendeu? Nesse processo de desconstrução. Essa atitude do homem, irmãos, três loucadas do homem de proclamar a si mesmo como sábio, porque rejeitou o conhecimento de Deus e substituindo esse conhecimento pelas suas próprias ideias e raciocínios, levou o ser humano à idolatria. Eu sei que se você está me ouvindo agora, querido, e não é um cristão, não nasceu de novo, talvez você se ofenda de me ouvir falar a respeito da idolatria. Mas esse é um caminho, querido, que nós vamos perceber por toda a Bíblia. Se você pegar a história do povo de Deus, o povo que saiu do Egito, que recebeu a lei de Deus lá no monte, entende? Para que sua vida fosse guiada por aquela lei, toda vez que aquele povo se afastava da lei de Deus, a consequência natural desse povo era a idolatria, entende? Eles deixam de adorar o Deus verdadeiro e passam a criar deuses para si. Foi por este motivo que Deus pegou o seu próprio povo, né, e enviou para o cativeiro. Na verdade, se você lê os grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, até os menores, você vai perceber, querido, que a idolatria foi a causa principal. A idolatria foi a causa principal da perdição dos judeus. Eu estou vendo. Veja, o processo de desconstrução, querido, o rejeitar o conhecimento de Deus, o substituir o conhecimento de Deus pelo seu próprio conhecimento, ter o coração obscurecido, o homem cair na loucura, vai levá-lo. Mas, querido, não há como fugir disso. Vai levar o homem para a idolatria, irmãos. Para a idolatria. Olha o versículo 23, irmãos. E trocaram, veja que coisa, vou ler olha, pelo contrário, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. E proclamando-se a si mesmo como sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Sabe o que o texto está dizendo? O homem deixou de adorar a Deus e começou a criar a imagem do próprio homem, imagem das aves, dos répteis, dos animais, de tudo. O homem começou a adorar a criatura no lugar do Criador, querido. Olha, querido, irmãos, isso é algo terrível. É uma das situações mais trágicas da humanidade, querido, que acontece não só com os gentios, mas acontece até mesmo com as pessoas religiosas. As pessoas religiosas, os judeus, irmãos, fizeram isso. Eu desafio você, querido, que me ouve, a ler a Bíblia. Seria muito bom, se você que está me ouvindo agora conhece a palavra, conhece o Velho Testamento, vai compreender plenamente tudo aquilo que eu estou dizendo a vocês, entendeu? Porque isso é ilustrado, irmãos, em vários lugares, né, em várias falas dos profetas, dos autores bíblicos, né? Porque o homem abandonou Deus, o homem cai na idolatria, é um processo natural. Se o homem rejeita o conhecimento de Deus, não importa se ele é gentil ou se ele é judeu, uma vez que ele rejeita o conhecimento de Deus, ele vai cair na idolatria, irmãos. E a idolatria é você deixar de adorar a Deus e passar a adorar a criatura. Não importa se essa criatura é o próprio homem, é uma estrela, é a lua, é o sol, uma árvore, ou a imagem de um bezerro, de um boi, de um bode, de um ser humano qualquer. Não importa, querido. É criatura, entende? A história do
povo de Israel é marcada por isso. Deus quase que aniquilou toda uma nação, o seu próprio povo, por causa da idolatria. Porque eles rejeitam o conhecimento de Deus, caem na idolatria. Porque caem na idolatria, aí vem o passo seguinte, irmãos, que é natural, é um fluxo natural, entendeu? O homem rejeita o conhecimento de Deus, idolatria. A idolatria tomou conta da sua vida, o próximo passo, que é a imoralidade. Veja, querido, a desconstrução da natureza religiosa do homem leva à desconstrução da natureza moral do homem. O homem cai na sua moralidade. Olha, versículo 24, irmãos. Preste atenção na expressão por isso, ou por causa disso, porque ela vai se repetir. É a consequência da idolatria, irmãos. A consequência da idolatria. Veja o versículo 24. Por isso, porque o homem trocou a glória do Deus incorruptível por imagens, porque o homem deixou de adorar o Criador e passou a adorar a criatura. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Agora, novamente, querido, por causa disso, de novo, porque o homem deixou de adorar o Criador e passou a adorar a criatura, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição. Novamente, querido, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Deixa eu te dar uma coisa aqui, querido, que na minha concepção é terrível, né? Irmãos, olha, às vezes eu me deixo, eu fico agoniado às vezes, irmãos, sabe? Por causa da superficialidade do conhecimento bíblico que nós temos. E é uma crítica, irmãos, que eu faço às vezes a mim mesmo, sabe? Às vezes a gente, na ânsia de querer ensinar as pessoas e preocupado, eu ouço isso constantemente, né? Pastor, as pessoas não vão entender. Pastor, as pessoas não vão conseguir compreender tudo que você está dizendo. E eu fico, meu Deus amado, porque isso aqui que eu estou tratando com vocês, irmãos, que eu gastei aqui 20 minutos para tratar com vocês, eu tenho isso aqui em áudio, expondo esses textos detalhadamente. Irmãos, isso aqui são dezenas de horas explicando minuciosamente tudo isso aqui, entendeu? E às vezes a pessoa não consegue acompanhar um raciocínio. Por isso que eu estou fazendo isso aqui com vocês. Eu estou recapitulando para tentar dar a você uma ideia do que eu estou falando. Mas o que eu gostaria de tratar com você, querido, é porque assim, na nossa mente, a ira de Deus é quando Deus está punindo a gente, castigando. Tanto é que você já conhece aquele jargão bíblico, né, dos crentes, né? Que Deus vai pesar a mão sobre você, entendeu? Deus está irado. Querido, a ira de Deus descrita por Paulo nesse texto não tem a ver aqui ainda, e aí é onde eu quero que você entenda. Ela não se manifesta primariamente com Deus castigando as pessoas. A ira de Deus se manifesta com Deus tirando a restrição do coração humano para que ele mergulhe profundamente no pecado. É assim que se manifesta a ira de Deus. Eu já disse a vocês quando eu estava pregando na rádio, o Brasil, e olha que eu falei, irmãos, olha só que negócio, né? Se eu fosse um pregador pentecostal, eu estava dizendo assim, tá vendo? A profecia se cumpriu. Eu disse isso aqui há 1 ano, 2 anos atrás, irmãos. O Brasil está debaixo da ira de Deus.
Mas naquela época eu não estava falando de juízo de Deus ou de alguma coisa dessa. O mundo está debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque nós temos visto o pecado se alardeando no meio da sociedade numa velocidade feroz, irmãos, com o apoio das instituições. Você tem aí o Supremo, você tem aí a Câmara de Deputados, você tem aí o apoio, as leis sendo criadas, fomentando o pecado. Eu vou te dar exemplo do que eu estou falando, irmãos. Exemplo simples. Cabe ao pai educar o filho. E na educação, às vezes é necessário uma disciplina mais rígida, bater no filho. Mas aí se aprovam leis que dizem que você não pode bater no seu filho. Que o filho tem o direito de te denunciar no conselho tutelar se você por acaso bater nele. Entende? Então nós vamos legalizando, nós vamos fomentando o pecado, irmãos. E não é... Olha, eu falei que não ia falar sobre isso, mas, oh meu Deus, me perdoe. Vamos lá. Eu vou dizer a vocês, querido. Não vou entrar em mérito se vírus é da China, se foi fabricado na China, se foi Deus quem... Não vou entrar em mérito com relação a isso. Deixa eu só dizer uma coisa que eu acredito. E quanto mais eu falo sobre isso, mais convicto eu fico. O que nós estamos vivendo hoje no mundo é um juízo de Deus. E esse juízo de Deus está acontecendo porque a sociedade, de uma maneira geral, vem mergulhando profundamente no pecado. Quem assiste televisão está vendo o Siqueira. Eu não estou aqui, querido, dizendo que aquilo que o Siqueira Júnior parece estar mostrando lá no programa dele, o Brasil está passando por isso por causa daquilo. Não. Só que aquilo reflete o que está acontecendo no mundo quase todo, irmãos. Uma rejeição em massa do conhecimento de Deus. Ainda que alguns pastores venham anunciando avivamento, eu não consigo ver isso, irmãos, porque o que eu vejo é o pecado avançando cada vez mais e ganhando ares de legalidade, irmãos, sendo o pecado vem sendo fomentado pela própria justiça no mundo todo. Irmãos, só para você ter uma ideia assim, aqui eu tenho alguma citação aqui, né? Se você pegar o texto bíblico que nós estamos lendo aqui, Paulo vai, a partir do versículo 29, ele passa a descrever aqui uma série de comportamentos, irmãos. Ouça, por favor, ouça. Eu acho que vai fazer bem para você ouvir isso, tá? Olha só. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Aí ele começa a descrever o que é isso. Eles estão cheios de todo tipo de injustiça, de perversidade, de avareza, de maldade. Estão cheios de invejas, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes. Arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. E olha que texto que vai terminar, meu irmão. Olha, embora conhecendo a sentença de Deus de que os que tais coisas praticam são passíveis de morte, eles não somente fazem isso, mas também aprovam os que tais coisas praticam. Eles incentivam essas pessoas. Veja que coisa interessante, querido. Entende? Isso é a humanidade debaixo do juízo de Deus. O que faz a ira de Deus? Ela tira a restrição do coração do homem para que ele mergulhe no pecado. Irmãos, olhe, vamos aqui rapidinho. Veja, querido. Olha a violência no Brasil e no mundo. A violência em todos os aspectos da sociedade, irmãos. Olha a violência. Olhe a imoralidade, a depravação, irmãos. Marcha gay, marcha das lésbicas, marcha não sei de quê. Não sei nem se vou ser bloqueado no Facebook por causa disso, entendeu? Mas olha o que está acontecendo, querido. Marcha da maconha, marcha não sei... Irmãos, que coisa absurda, irmãos. Fora isso, nós temos, veja, ainda na área da imoralidade, nós temos o tráfico humano. Mulheres vendidas para o mercado sexual. Meninas são raptadas das famílias ou compradas de famílias carentes no Oriente Médio, na África, e transformadas em prostitutas e vendidas. Que para manter a prostituição usam drogas constantemente, se matam, se suicidam, morrem ainda com essa das drogas. Veja, querido, olha só. E isso é parte do que eu estou falando. Olha a corrupção,
irmãos, que assolou o nosso país, e que você vai ver isso no futebol, tá aí a FIFA, tá aí todas as instituições quase mergulhadas na corrupção, os governos mergulhados na corrupção. É raro você achar um ente federal ou estadual, sei lá, ou municipal, que não esteja envolvido com corrupção, irmãos. Veja o que está acontecendo. Dinheiro que é para financiar a saúde, que é para financiar o bem-estar da sociedade, é desviado por causa da corrupção. Veja pais matando filhos, filhos matando pais, pais que são capazes de estuprar uma criança de 2 anos de idade. E ainda se vê fomentando, irmãos, entre os políticos, essa questão da pedofilia. Veja, irmãos, é uma coisa absurda, querido. Irmãos, é absurdo demais, irmãos. É muito mal que tem acampado, é muita maldade no coração do ser humano. São coisas indescritíveis de se narrarem, queridos. O homem se afasta de Deus, e quanto mais ele se afasta de Deus, mais ele mergulha no pecado, na imoralidade, na violência, no desprezo pelas coisas de bem, sabe? No desprezo pelas coisas de Deus. Olha o desprezo pela família, irmãos. Olha o desprezo pela família, entendeu? Você vê a pessoa publicamente em evento dizendo assim: olha, o que nós queremos é destruir a família mesmo, é isso que nós desejamos. Destruir a família como se conhece hoje. Porque a família é machista, a família é patriarcal, a família olha o desprezo por Deus, olha o desprezo pela palavra de Deus, olha o desprezo pelas coisas de Deus. Irmãos, o mundo está mergulhado num caos. E o que nós estamos presenciando, querido, me perdoe se você está com alguém doente na família, eu não falo isso como para que apontar o dedo para você, não é isso, querido, mas eu digo a vocês, nós estamos debaixo de um juízo de Deus, o mundo está debaixo de um juízo de Deus, e não é só por causa do coronavírus não, querido, porque se você olhar os índices de mortes no Brasil, no mundo, eu estava olhando isso, provocado por acidentes, provocado por violência no trânsito, provocado por, irmãos, é uma coisa absurda, querido, absurda, entende? Isso tudo porque o homem se afastou de Deus, porque o homem deixou de amar o seu Deus, e porque ele deixou de amar a Deus, ele deixa de amar o seu semelhante. O mundo é ímpio e o mundo é injusto. O homem se afastou de Deus, e porque se afastou de Deus, ele se afasta também das pessoas do seu semelhante. Isso está tomando mais tempo do que eu imaginei, irmãos. Isso está tomando mais tempo do que eu imaginei. Rapidinho aqui. Uma vez descrita a situação dos gentios, o apóstolo aborda a questão dos judeus. Veja, a intenção de Deus é provar que todos estão debaixo da lei de Deus. Primeiro ele coloca os gentios, aí ele descreve os gentios. Nós vimos esse processo de desconstrução da natureza religiosa e moral do homem. Agora ele vai para os judeus, para o religioso, entendeu? Essa é uma palavra para nós, irmãos, para nós, para você, independente de ser cristão, tá bom? Não é só cristão não, você que tem uma religião, essa é uma palavra para nós, tá? O problema dos judeus é que eles estavam prontos a concordarem com a descrição de Paulo sobre os gentios, mas não se davam conta de que eles também estavam debaixo da lei de Deus. E por que eles pensavam assim, querido? Veja, se um judeu tivesse ouvindo Paulo pregar a respeito dos gentios, ele estava ali batendo palma. É verdade, Paulo, é isso mesmo, eles são assim mesmo. Agora Paulo dizia: epa, calma aí, eu falei deles, agora é a hora de vocês. Agora, por que o judeu achavam, porque eles pensavam, querido, que essa era uma descrição apenas para o gentio e não para o judeu? Por pelo menos 3 coisas que eu elaborei, e nós trabalhamos isso aqui exaustivamente na igreja, entendeu? Primeiro, por causa do amor e da bondade de Deus para com os judeus. É um fato, nós não vamos negar, e eu não vou entrar nos detalhes porque senão toma muito tempo. Segundo motivo, é porque eles conheciam a lei de Deus, eles tinham a lei de Deus, eles receberam a lei de Deus. Quem não lembra de Gênesis 20, irmãos, de Êxodo 20, irmãos, quando o Senhor apareceu lá no monte, entendeu? O monte começa a fumegar, uma nuvem escura vem sobre o monte, raios começam a cortar, e de repente aquele povo ouviu a voz de Deus, querido. Deus literalmente falou com o seu povo. Então aquele povo confiou, porque Deus veio a nós e nos deu a lei, porque nós somos os tutores, se é que eu posso colocar, os detentores da lei. Então é porque Deus nos ama, então Ele não pode estar irado contra nós. E por último, querido, por causa da circuncisão, eu
gosta de citar Hernán Dias Lopes, né? Ele diz que a circuncisão era o último bastião de defesa dos judeus com relação ao não estar debaixo da ira de Deus, né? Nós somos circuncidados, nós somos filhos de Abraão. Olha, querido, é interessante. Eu vou ler só o final do capítulo 2, para dizer que não li nada do capítulo 2, né? Versículo 28 e 29, Paulo diz assim, olha, não é judeu quem o é apenas exteriormente. Não é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, Paulo termina dizendo o seguinte, olha, não é porque vocês são circuncidados que vocês são filhos de Deus ou filhos de Abraão. Não. A circuncisão que Deus quer não é o corte do prepúcio do órgão masculino, né? A circuncisão é a que vem do coração, irmãos. Aí, dito isto, querido, ele vai para o capítulo 3. E eu vou já encerrar isso aqui, tá bom? No capítulo 3, Paulo estabelece uma espécie de síntese do estado da humanidade sem Cristo. Mas poderíamos também dizer que o apóstolo nesse capítulo apresenta as provas bíblicas do que foi dito nos capítulos anteriores. Aí, qual é a síntese? Como é que Paulo resume tudo o que ele disse a respeito de judeu e gentil? Ele resume isso da seguinte forma. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. E aí ele passa a provar. A prova de Paulo é a Bíblia. Irmãos, aqui é uma coisa interessante, tá bom? Eu já disse isso na igreja muitas vezes. Você pode discordar de mim, você tem todo o direito de discordar. Eu incentivo muito a leitura bíblica, que os irmãos leiam, que conheçam e que discordem daquilo que eu estou falando. Mas na hora de discordar do que eu estou falando, venha para mim com as provas bíblicas, porque senão, pastor, eu acho, o teu acho não serve para mim, tá bom? E para ninguém. Se quiser argumentar a respeito da Bíblia, a argumentação tem que ser centrada naquilo que está escrito, tá bom? Não adianta dizer eu acho, eu penso, fulano disse, porque isso não resolve, irmãos. Está aqui Paulo, ele está argumentando, provando que gentios e judeus estão debaixo da lei de Deus. Agora ele vai provar. E como é que ele prova? Citando o Velho Testamento, porque até aquele momento não se tinha o Novo Testamento, entendeu? Então ele cita o Velho Testamento. Ele faz uma coletânea de versículos aqui, querido, e aí ele vai citando um após o outro. Primeiro, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Veja, Paulo faz uma descrição geral, não há quem busca a Deus, não há ninguém, não há justo, não há nada. Depois ele passa para uma descrição um pouco mais pormenorizada, aí ele vai falar do falar humano, né, da língua, é uma manifestação. Se quer conhecer alguém, querido, eu já disse isso, né? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se quer conhecer alguém, observe o que ele fala, entendeu? E aí, querido, a razão disso tudo é porque para essas pessoas, Paulo diz, aos seus olhos, eles dizem, é inútil temer a Deus. Então, essa é a razão de toda a desgraça, desculpa a expressão aqui, de toda a desgraça da humanidade. É porque eles não temem a Deus. Eles não têm consideração por Deus, não têm temor de Deus no coração. O homem que tem temor de Deus no coração, ele vai ser refreado nas suas atitudes, querido. Isso é natural, isso é normal, entendeu? Vai ser refreado nas suas atitudes, não tem como, entendeu? Se há temor de Deus, então ele vai agir de uma maneira diferente. Dito isso, irmãos, olha, aí para encerrar aqui, diante desse quadro aterrador, veja, Paulo colocou todo mundo na mesma situação. Gentios e judeus, tanto aqueles que têm
uma religião e que dizem temer a Deus, como aquele que não é que não, os gentios não é que eles não tinham religião, eles tinham. Só que as religiões dos gentios, querido, eram muito voltadas para essa questão do panteão lá, dos seus deuses lá, grego e romano, essa coisa toda. Então adoravam-se imagens. Por exemplo, Paulo está lá na Grécia e Paulo se escandaliza porque andando pelas ruas da Grécia ele encontra em cada esquina uma imagem, um Deus diferente, entendeu? Até que ele achou uma onde estava escrito assim, olha, ao Deus desconhecido, e ele pega o gancho desse Deus desconhecido e diz, olha, esse Deus desconhecido é o Deus que eu estou pregando. Mas o povo era tão idólatra, irmãos, era tão religioso. Veja, quando eu digo religioso aqui, no sentido de que ele fala aos religiosos, falando aos judeus, eu estou dizendo daquelas pessoas que as suas religiões apontam para Deus, mesmo que esteja equivocado em alguma coisa, mas a religião deles aponta para Deus. Há aquelas pessoas que a religião não tem nada a ver com Deus, entendeu? Eles adoram lá seus deuses mesmo, adoram a lua, adoram a estrela, adoram isso, adoram aquilo, entendeu? Então são coisas diferentes. O ser humano é religioso por natureza, mas na hora de expressar essa religião, alguns manifestam isso através da criatura, outros se voltam para o Criador, e às vezes mesmo se voltando para o Criador, eles estão equivocados, como é o caso dos judeus, tá bom? Então, dito isso, vamos lá, olha só. Diante desse quadro do aterrador, fica a pergunta, né? Como é que o ser humano pode se achegar a Deus? Já que não é por obras, porque por obras ninguém pode, porque tudo que Paulo disse até agora foi isso. Eu estou mostrando a vocês o coração de vocês. E de acordo com o que eu estou mostrando para vocês, as obras de vocês não podem salvá-los, são insuficientes. Então como é que se achega a Deus? Já que eu não posso fazer nada para me achegar a Deus, como é que se pode chegar a Deus? E aí, querido, entra um dos textos mais extraordinários de toda a Escritura Sagrada, Romanos 3, do 21 até o 31, que nós vamos ler, não todo, só a primeira parte, onde ele traz à tona a doutrina da justificação pela fé, a doutrina mais importante de toda a Bíblia. Ele diz assim, olha, mas sem lei, veja, sem lei, deixando de lado a lei, se manifestou. A lei tem a ver com obras, a necessidade de praticar obras, entendeu? De obedecer a isso, obedecer aquilo. Agora, sem isso, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando ele diz se manifestou a justiça de Deus testemunhada, ele está dizendo o seguinte, olha, essa justiça de Deus já estava lá na Bíblia, lá no Velho Testamento, estava lá na lei, estava lá nos profetas. Lei e profetas aqui é uma designação do Velho Testamento. Ele está dizendo o seguinte, olha, a justiça se manifestou agora, mas ela já foi testemunhada, ela já foi vista, ela já estava presente lá atrás. Não havia uma manifestação explícita como agora, mas ela estava lá, entendeu? Ela estava lá. Aí ele diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos, mais uma vez ele enfatiza, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Todos estão em pecados, todos carecem da glória de Deus, e aí ele apresenta a saída, irmãos. Nós somos justificados de graça, pela graça de Deus, mediante a redenção, ou seja, mediante a morte expiatória, a morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Aí ele vai explicar isso, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Ele está dizendo que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício propiciatório. Foi feito para apaziguar, foi feito para remover a ira de Deus de sobre nós, entendeu? E isso mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Segue o texto e eu não vou explicar isso. Se você tiver interesse, se alguém aqui que não é da igreja tiver interesse em ouvir essa explanação toda, eu posso te mandar depois, posso te mandar um link de um grupo lá no Telegram, para que você vá ouvindo essas ministrações. Eu posso também deixar o endereço do nosso site, nem sei se está funcionando, porque faz tanto tempo que eu não utilizo, né? Mas se tiver, tá lá todas as ministrações que eu postei, ainda estão por lá ainda, e você pode acompanhar melhor isso, tá bom, queridos? Bom, irmãos, uma vez estabelecida a doutrina da justificação pela fé, Paulo vai demonstrar. E aí é quando nós chegamos no capítulo, que é o capítulo 4. Paulo vai exemplificar, Paulo vai mostrar para nós
que tudo aquilo que ele ensinou até agora não é novidade. Já está escrito, já estava lá. Entende? Olha, eu confesso a vocês, irmãos, há um interesse. Primeiro, eu vou dizer a vocês, é um interesse bíblico, espiritual, porque conhecer isso é fundamental para a nossa fé, né? Sem isso, na verdade, eu vou dizer, não há fé verdadeira sem esse conhecimento. Sei que você entenda a justificação pela fé, dificilmente você vai conhecer realmente o que foi feito por você, tá? Mas há também um interesse intelectual nisso, a maneira como é expresso, a maneira como é colocado, entende? Eu não quero incentivar ninguém a ler as cartas de Paulo por puro interesse intelectual, mas leia tentando aprender, tentando ver. Eu prometo a vocês que eu vou fazer um esforço gigantesco para trabalhar o capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, querido. Nem que isso demore aí uma eternidade, mas eu quero trabalhar isso com vocês, para vocês terem uma dimensão do ensino. Irmãos, a coisa mais gloriosa que aconteceu, ou que pode acontecer com a história da humanidade, foi Jesus Cristo ter vindo a esse mundo, entende? O Deus Todo-Poderoso, irmãos, o Deus Criador dos céus e da terra, desceu até nós, irmãos, até nós. Ele veio a esse mundo, a propiciação fala disso, é um sacrifício que é feito a Deus para apaziguar o coração de Deus, para que Deus removesse a ira sobre nós, entendeu? E para que nós pudéssemos entrar numa comunhão íntima com Deus, irmãos. Isso é tremendo, querido, isso é poderoso demais. O que é oferecido a nós, querido, é oferecido de graça, mas o preço por trás daquilo que é oferecido é algo que a mente humana é incapaz de mensurar, incapaz de compreender. Pense aí, o Deus Todo-Poderoso desceu a esse mundo, nasceu do ventre de uma mulher, como uma criança, como qualquer outra, irmãos, que viveu aqui até os seus 30 anos, quase nós não temos informações, mas depois disso, nós temos as suas pregações, as curas, os milagres, mas o ápice disso tudo, querido, está quando Cristo, ele é crucificado naquele madeiro, abandonado por todos, rejeitados por todos, escarnecido por todos. Ali está o Filho de Deus crucificado, irmãos, pés e mão pregado no madeiro, uma coroa de espinho na cabeça, o corpo todo dilacerado, e ele está ali. E por que ele está ali? Paulo diz isso, querido, porque em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, irmãos, não há mensagem mais poderosa, não há nada nesse mundo que se compare, não há nada nesse mundo que seja mais gigantesco, mais, sabe, nada pode ser equiparado ao que Cristo fez por nós, querido. Se você ainda não conhece a Jesus, meu querido, pelo amor de Deus, entrega a tua vida para Jesus. Se você já conhece, irmãos, louve ao Senhor, adore ao Senhor, bendiga ao Senhor, porque o que Ele fez por ti, querido, é algo que está muito além da nossa compreensão. Irmãos, eu tenho gasto mais de quase 10 anos da minha vida só estudando sobre isso, querido, e eu não me canso, eu quero conhecer mais, eu quero mergulhar mais, porque cada vez que eu aprendo mais, irmãos, mais contente, mais feliz, mais alegre, mais compreensão vem ao meu coração, sabe, maior o amor, maior o apreço por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz no nosso lugar. Então eu encerro, querido, isso aqui te dizendo, se você já conhece a Deus, louve ao Senhor, bendiga o nome de Jesus, adore o nome de Jesus, volte o seu coração para Ele, não para o homem, para Jesus, irmãos. Olhe para Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Não é uma denominação, não é uma igreja, não é a placa disso, é para Jesus, querido. Volte-se para Cristo. Ele é o teu Redentor. Foi Ele que entregou a sua vida no seu lugar. Foi Ele que fez propiciação por ti, tá bom? Então volte-se para Ele. Volte-se para Ele, por favor, querido, em nome de Jesus. Eu vou encerrar porque eu já prolonguei demais isso aqui.
Se você puder fechar os seus olhos, por favor. Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Bendito, exaltado seja o teu nome. Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador, Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que se fez pecado no nosso lugar, que morreu a nossa morte, para que pudéssemos, Pai, ter comunhão com o Senhor, para que tivéssemos livre acesso ao trono da graça. Oh Senhor, bendito seja o teu Filho amado. Glorificado seja o nome de Jesus, exaltado seja o nome de Jesus, bendito é o nome de Jesus. A Ele e somente a Ele seja a honra, a glória, o louvor, o poder, a sabedoria, o governo de eternidade a eternidade. Nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos, nós te damos graças a Ti por tudo. Amém, queridos. Eu quero finalizar isso aqui e eu te peço aqui no finalzinho mais uma vez, por favor, compartilhe, tá bom? Compartilhe. Vai na tua linha do tempo, posta lá, tá? Para que os teus amigos ouçam também e quem sabe Deus fale com eles, tá? Esse é o nosso sonho, a nossa expectativa maior é que Deus fale ao coração de todos. Amém? Deus abençoe e até uma próxima.